Segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, na sexta-feira ouvimos já este evangelho em que Bartimeu, filho de Timeu, cego, paralítico, está à beira da estrada e percebe, se dá conta da passagem de Jesus. E aqui está o primeiro ensinamento desse domingo, que ouvimos: dar-se conta na nossa cegueira da proximidade da passagem de Deus. Jesus chegará a dizer sobre Jerusalém que é coitada, porque ela traz consigo a inconsciência, a inconsistência da presença, da consciência da presença de Deus. Ai de ti, Jerusalém, que não percebestes e, portanto, nem aproveitastes a presença de Deus que passou por ti. Não percebestes a visita de Deus na tua vida. Isso, depois de amadurecermos, nos convertermos mais, fica muito patente. Durante muitos anos da nossa vida, nós contamos a vida a partir do resultado das nossas ações, dos nossos desejos. Então, foi um ano ruim, foi um ano bom, foi um mês bom, agosto é o mês do desgosto, e assim por diante. Como se o nosso tempo não fosse o tempo de perceber a presença de Deus. Nossa, é isso que vai acontecer na vida deste que aparentemente não vê. No meio de uma multidão que vê, ele vê. E como sabemos disso, Padre? Simples pelo próprio relato. Ele, segundo o relato que ouvimos, no Evangelho de São Marcos, ele salta e começa a agir de maneira que Cristo o perceba. É muito interessante essa estratégia. De um lado, ele se percebe da presença de Deus e interroga, reafirma essa presença, porque quando sente que a multidão se agita e passa agitada, ele diz: algum evento está acontecendo. Isso tudo na escuridão da sua vista. E diz quem está passando. E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Pronto. Aí está o milagre. Uma luz se acende na sala escura daquele cego. Uma luz que o que não crê tem vista, não viu. Uma luz que permite ação, conhecimento e, sobretudo, o que acontecerá finalmente, o encontro com o desejado Jesus de Nazaré. Então ele parte para uma posição protoativa, reativa em relação a Deus que passa. Ele chama a atenção do Deus que passa. Assim como ele está consciente dessa passagem, de quem passa e a importância desta passagem próxima à sua vida, ele à beira da estrada. Agora é preciso que Deus, segundo ele, perceba-se da sua presença. Como cantou com muito sucesso nosso tradicionalíssimo Roberto Carlos: Jesus Cristo, eu estou aqui, dizia Roberto Carlos. É exatamente esse cego que começa a dizer, e para isso encontramos então o grande título deste evangelho, que é Jesus, filho de Davi. Ben David, Jesus, filho de Davi. Olha, o que quer dizer esse homem ao evocar Jesus sob o título filho de Davi? Simples. Ele está evocando simplesmente a graça da cidadania eterna de Israel. Por que eu digo isso? Porque historicamente Davi, segundo o rei da grande tríade de reis de Israel, Saul, o primeiro rei, Davi, o rei por antonomasia, e Salomão, o rei sábio, o rei do templo de Jerusalém. Ora, Davi, o pastor, é trazido à tona e Deus o faz perceber aos olhos do seu profeta, que está ali para ungir o escolhido e exibi-lo como
o Messias de Israel. Portanto, em Davi se unem duas realidades. A primeira é a do Messias, alguém que Deus investe de autoridade e de poder para, em seu nome e a partir do seu poder próprio, divino, conduza, reúna e permita a Israel realizar o plano fiel de Deus. Graças ao rei, Deus comanda o seu povo. Quando da escolha de reis, o juiz Samuel vai questionar o povo, dizendo: por que quereis um rei? E vai lhes contar uma dura parábola do modo com que os reinados funcionam, com o absoluto usufruto de pessoas e meios do Estado. Vossas filhas serão cozinheiras, vossos filhos serão guerreiros, vossa alimentação irá para o palácio, alimentar a corte, e assim por diante. Bem, Deus diz: deixa-os, porque não há um reino real sem que haja um rei. Eu sou o rei de Israel, mas eles precisam conhecer o meu reinado, aperceber-se dele através do rei escolhido por mim. E o sinal de que Deus escolheu aquele rei é a unção pública do rei, feita pelo profeta. O profeta então é chamado, enche o seu corno de boi de óleo sagrado e vai até a cidade do rei, para investi-lo da soberania sobre Israel. Mas todos olham para ele e sabem que, e aqui está chamemos a pedagogia divina, quando Saul é escolhido, todos sabem que ele é o rei legítimo. Davi, durante os conflitos com Saul, não vai matá-lo quando teve ocasião, dizendo, e oportunidade, dizendo: não posso tocar na vida de um ungido. E, no entanto, Deus o destitui, e de um modo tanto quanto brutal à nossa vista humana, porque ele não mata o rei, ele o inutiliza durante sua vida real, até morrer na última batalha que enfrentarão ele e seu filho. O rei permanece rei, mas já não é mais o rei de Israel, não é mais o rei de Javé, não é mais o rei do Senhor. Vem à tona um jovem menino. Isso é humilhante para o rei. Ele, portanto, vai ser possuído de ira, inveja, raiva e desejos homicidas em relação a este menino, que Deus protegeu, inclusive através do afeto e da amizade do próprio filho do rei, Jonathan, que vai proteger Davi sempre que as circunstâncias fossem favoráveis à ira do seu próprio pai. Portanto, Davi e o povo de Israel sabem quando o rei é agradável a Deus, quando não é. Não basta ser rei, é preciso que a coroa seja exercida por Deus. E aqui é muito interessante, porque durante a vida do rei Davi, será várias vezes repreendido quando, por exemplo, mandou fazer o recenseamento do país, e Deus disse quem lhe mandou fazer o recenseamento. E como castigo diz: pode escolher, ou eu firo Israel com uma seca de 3 anos e quantos meses, ou eu ferirei a tua casa diretamente, matando o teu filho. E é claro que o rei, em meio a muitas lágrimas, escolhe o castigo para Israel, né? Paga a delinquência do rei, o povo. Mas o povo então sabe que o rei atraiu para si e para a sua soberania, para o seu reino, desgraça, pelo descontentamento de Deus. Ora, exatamente isto que é indicado nesse evangelho, quando então Jesus faz a pergunta da sua vida, que queres que eu te faça? É o momento clímax do texto, quando Jesus manda que ele se apresente. Esse que grita e que a multidão quer calá-lo, apresente-se. E com uma pergunta fulminante, ele está diante de Deus e responde
que eu veja, pois ele é cego. Alguém vai dizer, mas que obviedade, é como senha de internet, que é muito óbvio, aniversário, sei lá o quê, tem que ser uma senha forte. Quantos cegos estão pedindo tantas coisas e não a própria visão? Quantos mudos não estão pedindo os lábios abertos para proclamar o Evangelho? Quantos paralíticos não estão pedindo as pernas ágeis para ser mensageiro, arauto da paz? Quantas coisas você e eu pedimos que não era exatamente ou perfeitamente, adequadamente aquilo que devíamos pedir. São Paulo, na carta aos Romanos, chega a dizer: como não sabemos o que pedir e nem sabemos pedir, o Espírito vem em nosso auxílio.